12. Eu quero falar hoje sobre a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Aleluia. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que te ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse: se tu mesmo não fores conosco, não faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Amém? Então, pessoal, senta, por favor, glorificando a Deus e adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero falar hoje sobre a presença de Deus. A maior necessidade da igreja não é as bênçãos de Deus, mas é a presença de Deus. A maior necessidade da igreja não é as bênçãos que Deus dá, mas é o Deus das bênçãos. A melhor coisa para nós é receber, é sentir a presença de Deus. Saber que Deus está presente é diferente de sentir Deus em nosso meio. Por isso a Bíblia diz: Deus está presente em todos os lugares. Mas isso não preenche o meu ser. Além de saber que Deus está presente, eu preciso sentir Deus na minha alma. Só que a pregação moderna, ela tem feito uma distinção. A pregação das igrejas modernas tem feito uma separação brutal e mortal, aonde o homem supostamente deve glorificar a Deus, mas no final Deus glorifica o homem. Esse tipo de pregação, ela é contra a presença de Deus, ela é contra o agir e o operar de Deus. Para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado da maneira que Ele é, eu preciso ansiar, eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso estar atrás da sua presença na minha vida. O mundo não pode mudar o foco da igreja. O mundo não pode mudar a visão da igreja. E a visão da igreja é sentir e receber a presença de Deus no seu ser. À medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, precisamos desejar ainda mais a presença de Deus. Precisamos desejar ainda mais sentir a glória de Deus em nossa vida. O homem não pode trocar a presença de Deus pelas bênçãos dele. As pessoas têm trocado a presença pelas bênçãos, a presença pelo carro, a presença pela casa, a presença pelo dinheiro, a presença por tantas coisas. Muitas igrejas hoje trocaram a presença de Deus por vida financeira, trocaram a presença de Deus por coisas materiais. Nós não podemos trocar a presença de Deus, as dádivas de Deus. Não podemos trocar as bênçãos pela presença. Precisamos destacar e deixar claro que receber a presença de Deus é a melhor coisa da nossa vida. No passado, no Antigo Testamento, a coisa que o povo gostava de receber era a presença de Deus. O povo ansiava pela presença de Deus. O povo gostava de receber a presença de Deus. Quando Jacó anda pelo meio do deserto e ele para num lugar chamado Betel, a Bíblia diz que lá ele teve um encontro com Deus e recebeu a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés estava andando no meio do deserto, ele teve um encontro com Deus e recebeu a presença de Deus no meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia. A Bíblia diz
que quando o povo sai da terra do Egito e vai andando pelo meio do deserto até a terra de Canaã, que era a terra prometida, conhecida também terra como uma terra que manda leite e mel, a Bíblia diz que a presença de Deus ia com eles de dia e de noite. De dia a presença de Deus era uma nuvem que protegia eles do calor do sol, mas à noite a presença de Deus era uma coluna de fogo que iluminava e guiava o caminho que eles seguissem. Nós não podemos trocar a presença de Deus, precisamos ansiar, desejar a presença de Deus. Deus se revelava através da nuvem e através da coluna de fogo. Era uma maneira de Deus dizer: eu estou presente. Era uma maneira de Deus dizer: eu se manifesto, eu me manifesto para você. A igreja moderna não pode ficar alienada da vida espiritual. Não podemos trocar a presença pelo carro, não podemos trocar a presença por coisas materiais, mas a presença de Deus é a melhor coisa em toda a nossa vida. A presença de Deus é algo que nós precisamos necessitar. A presença de Deus é algo que nós precisamos ansiar. A Bíblia diz que Deus está presente em todos os lugares, mas não confunda essa onipresença de Deus, ou seja, o fato de Deus estar presente em todos os lugares, com sentir a presença dele em nossa alma. Verdade. Deus está presente em todos os lugares, mas eu não posso confundir isso com sentir a presença de Deus em minha alma. Eu sei que Deus está presente aqui, mas eu quero sentir Ele tocando a minha alma. A igreja precisa voltar a buscar a presença de Deus. A igreja precisa voltar a buscar a importância da presença de Deus. Aleluia. A igreja precisa voltar a necessitar desesperadamente da presença de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que a igreja necessitava urgentemente, desesperadamente da presença de Deus em sua vida. E eles, por causa disso, oraram 10 dias de oração, 10 dias de clamor. No final desses 10 dias, a Bíblia diz que a presença deles se manifestou, a ponto deles serem batizados com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Precisamos receber a presença de Deus. Sem a presença de Deus, as nossas músicas são apenas músicas. Sem a presença de Deus, a nossa pregação é apenas uma pregação. Sem a presença de Deus, o fato de estarmos na igreja é só um ajuntamento social. Sem a presença de Deus, quando eu saio para evangelizar, é só mais um falando palavras. Mas quando eu tenho a presença de Deus, o meu louvor é feito com unção. Quando eu tenho a presença de Deus, a minha pregação muda a vida das pessoas. Quando eu tenho a presença de Deus, o meu evangelismo vai impactar o coração das pessoas. A igreja precisa desejar, ansiar, necessitar desesperadamente da presença de Deus. E quando a presença de Deus se manifesta em nossa vida, isso é notório. Quando a presença de Deus se manifesta em nossa vida, todo mundo sabe. Quando você canta porque você tem a presença de Deus, todo mundo sente. Quando você prega porque você tem a presença de Deus, todo mundo é tocado. Precisamos voltar a desejar a presença de Deus. Precisamos voltar a buscar a presença de Deus. Eu não posso me contentar apenas em participar de um ajuntamento social dentro da igreja. Eu preciso buscar a glória dele em minha vida, o poder dele em minha vida. Sem a presença de Deus, a pregação nossa é enganosa. Sem a presença de Deus, o nosso louvor é mentiroso. Sem a presença de Deus, estamos apenas nos ajuntando como homens, mas com a presença de Deus, tudo muda, tudo se transforma. A igreja de Deus em Cristo nessa manhã precisa voltar a buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel não teve paciência. Por falta de paciência, eles perderam a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E Moisés fica ali mais de um mês no monte falando com Deus. Moisés fez um jejum, e esse jejum foi um jejum sobrenatural. Foi um jejum de Deus para Moisés, porque Moisés não comeu, não bebeu, não foi ao banheiro durante 40 dias e 40 noites. Foi algo sobrenatural de Deus para Moisés. E Deus estava falando com Moisés e revelando coisas incríveis.
Mas o povo aqui não teve paciência. E a Bíblia diz que o povo olhou para Arão e disse: Arão, Moisés morreu. Esse Deus que a gente não conhece, a gente sentiu a presença dele, mas a gente não conhece ele direito. Esse Deus deve ter matado Moisés. Então faz um Deus pra gente. Pega um Deus aí, faz um Deus pra gente. Pega o ouro, pega os brincos de ouro do povo, pega as correntes de ouro, pega os pingentes de ouro e faz um Deus pra gente. A Bíblia diz que o povo não teve paciência e fez um bezerro de ouro para colocar no lugar de Deus. E isso fez Deus se afastar deles. Isso fez Deus repudiá-los. Isso fez Deus deixar eles. Isso fez Deus largar a presença daquele povo. Deus não se manifestava mais na vida daquele povo. Deus ficou irado por causa disso. Deus ficou irado por causa dessa situação. É o nosso pecado que nos afasta da presença de Deus. É o nosso pecado que nos afasta de sentir a glória de Deus. Se eu quero sentir a glória de Deus, eu preciso me converter do meu pecado. Se eu quero sentir a presença de Deus, eu preciso me arrepender do meu erro. Se eu quero sentir Deus tocar em minha alma, eu preciso me colocar na presença dele e ele mudará a minha vida. Aleluia. Pega mais, pastor. Aleluia. A Bíblia diz que por causa disso a ira de Deus se acendeu. A Bíblia diz que por causa disso Deus se afastou. Agora o negócio estreitou. Porque o Deus que abriu o mar vermelho não estava mais com eles. O Deus que fez milagres no Egito não estava mais com eles. O Deus que chamou Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus para fazer uma nação chamada Israel não estava mais com eles. Deus ficou irado e se afastou. Consequentemente, se Deus se afastou, não havia mais milagres. O povo de Israel era só mais um povo. A nação de Israel era só mais uma nação. Aquele povo era só mais um ajuntamento de pessoas. Não havia mais graça, não havia mais alegria, não havia mais motivo para celebrar, não havia motivo mais para sorrir, não havia motivo mais para se alegrar, porque eles não tinham a presença de Deus. A igreja sem a presença de Deus é só um clube social. Olhe para quem está ao seu lado. Diga para essa pessoa: nós precisamos buscar a presença de Deus. Com alegria, diga para ele: vizinho, nós precisamos é da presença de Deus. Aplauda o nome do Senhor, por favor. Aquele povo estava afastado de Deus. Deus não manifestava mais a presença dele. Aí o povo ficou com medo. O povo ficou assustado, porque eles estavam agora sozinhos. O Deus que fazia milagres não estava mais com eles. O Deus que manifestava a glória não estava mais com eles. O Deus que curava os enfermos não estava mais com eles. O Deus que fazia coisas incríveis não se manifestava mais na vida deles. E eles começaram a pensar: meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Como é que eu posso ter a presença de Deus de novo? Nós não podemos nos conformar com o fato de Deus não se manifestar mais em nossa vida. Nós não podemos aceitar o fato de Deus não manifestar mais a glória dele no nosso louvor. Nós precisamos voltar a buscar a presença de Deus. Precisamos buscar porque é que Deus se afastou de nós. E eles começaram a procurar. Por que é que Deus se afastou? Por que é que Deus nos deixou? Por que é que Deus não olha mais para nós? E a Bíblia diz que eles entenderam que eles pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que eles se arrependeram do seu pecado. Eles desprezaram a si mesmos. Eles disseram: nós pecamos. Nós fizemos algo errado. Nós pecamos com gravidade diante de Deus. E a Bíblia diz que eles se arrependeram. Ficaram tremendamente envergonhados. O pecado na vida daquele que se arrepende traz vergonha. O pecado na vida daquele que é arrependido traz vergonha. E o povo de Israel ficou envergonhado por ter pecado contra Deus. Eles ofenderam a santidade de Deus. Eles ofenderam aquele que criou os céus e a terra. Eles ofenderam aquele que era capaz de remir os pecados deles. Eles ofenderam
aquele que chamou Abraão, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda e real, para mudar a vida e a calamidade da vida deles. Nós não podemos ter uma visão superficial de Deus. Nós não podemos ter uma visão por cima de Deus. Nós precisamos entender que os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Precisamos entender que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Deus está olhando para nós. Deus está afastado de nós. A presença dele não se manifesta mais. Mas Deus está dizendo: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Se nós nos arrependemos, a glória dele se manifestará de novo. Precisamos sentir a fome de Deus. Precisamos sentir a sede de Deus. Precisamos sentir a necessidade da presença de Deus em nossa vida. E ele voltará. Quem não sente fome de Deus não merece sentir a presença de Deus. Eu não sinto nada, o problema é seu. Sinto muito, o problema é seu. Não estou sentindo mais nada. Não depende de mim, depende de você. Não depende de mim, depende de você. Deus está olhando para nós nessa noite e está dizendo: eu me afastei de você, mas é porque você fez alguma coisa errada. E Deus está falando nessa noite de novo: se arrependa e eu voltarei. Se arrependa e eu voltarei. Deus grande. Precisamos ter a consciência do pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus e é contra a palavra de Deus é pecado. Tudo que desagrada a Deus e é contrário à palavra de Deus é pecado. O Deus que fez milagres tremendos não estava mais com eles. O Deus que fez coisas incríveis, arrancando-os da mão dos inimigos da terra do Egito, não estava mais com eles. O Deus que fez eles triunfarem no meio do deserto, sem nada para comer ou para beber, não estava mais com eles. O Deus que humilhou os deuses do faraó, não estava mais com eles. O Deus que abriu o mar vermelho e matou os inimigos do povo de Israel, não estava mais com eles. Não há nada mais. Se Deus não está comigo, se Deus não se manifesta na minha vida, se Deus não se manifesta mais no meu louvor, se Deus não está mais com uma pessoa, resta o quê? Nada. Quando Deus não está com uma pessoa, não resta mais nada. Precisamos nos arrepender para ter a presença dele de novo em nossa vida. E esse povo não tinha mais nada, porque não tinha o principal, a presença de Deus. Do que me adianta receber as bênçãos se eu não tiver a presença do abençoador? Do que me adianta receber bens materiais se eu não tiver a presença do dono do ouro e da prata? Do que me adianta ter a salvação se eu não tenho a presença do Salvador em minha alma? Está entendendo, irmão? Não adianta você ter nada nessa terra se você não tiver o principal, que é a presença de Deus na sua alma. Aleluia, Jesus. Não adianta ter uma terra que manda leite e mel se Deus não estiver comigo. Não adianta estar na terra que Deus me prometeu se Ele não estiver comigo. Não adianta eu derrubar os gigantes que Deus disse que eu derrubaria se Deus não estiver comigo. A igreja precisa voltar a buscar a presença de Deus. Aleluia, Deus. Do que adianta a minha prosperidade? Do que adianta a minha influência? Do que adianta a nossa influência no meio da sociedade? Do que adianta o nosso dinheiro? Do que adianta tudo que nós temos se não tivermos o principal, a presença de Deus em nossa alma? Aleluia, Jesus. Do que adianta até fazer parte de uma igreja histórica, como a igreja de Deus em Cristo, com mais de 100 anos de história, se eu não tiver a presença de Deus? Eu preciso da presença dele, eu preciso da glória dele. Deus te poder.
Como disse o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Sede do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E eu vejo hoje as pessoas se contentando com tão pouco. Vejo as pessoas se contentando com coisa pouca. Não, se Deus me deu um emprego, tá bom. Não, se Deus me deu um carro, tá bom. Não, eu era pobre, miserável, cego e imundo. Hoje eu sou empresário. Do que adianta ter tudo isso se eu não tiver a presença de Deus em minha alma? É verdade. Do que adianta ter tudo isso se eu não tiver Deus? Eu sou contra, irmão. Eu sou contra o povo que está sendo batizado agora na Universal. Até mesmo porque eu não acredito muito na conversão deles. Tem a tal da Andressa Urach, alguma coisa assim. A menina andava seminua em todo lugar que ela ia. Ela simplesmente batizou. E hoje, menos de uma semana depois, ela já é bispa da Igreja Universal. Do que adianta ter tudo isso se eu não tiver a glória de Deus em minha vida? Verdade. Talvez a Xuxa entendeu. É por isso que agora a Xuxa foi para a Rede Record. Ela chorou ao comentar que vai aceitar Jesus, a Xuxa. Chorou ao comentar que vai batizar nas águas da Igreja Universal. E ela já está com um manualzinho lá. Como prosperar na Igreja Universal. Talvez ela tenha sede de Deus. Mas o Deus que ela está procurando é um Deus que apenas dá. É um Deus que apenas dá dinheiro, que apenas dá carro, que apenas dá casa. Faça a campanha da prosperidade, a campanha da riqueza. Eu não preciso disso. Eu preciso é da presença de Deus na minha alma. Se eu tiver a presença dele, o resto vem a reboque. O que faremos se não tivermos mais a presença de Deus como igreja? Igrejas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa estão se fechando porque perderam a presença de Deus. Igrejas que eram igrejas históricas hoje viraram pistas de skate. Igrejas que eram igrejas que manifestavam a glória de Deus hoje viraram boates na Inglaterra. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles perderam a presença de Deus. O que faremos como igreja se perdermos a presença de Deus? Se queremos ter a presença de Deus, precisamos ter coragem para negar tudo aquilo que desagrada a Deus. Se eu quero ter a glória de Deus na minha vida, eu preciso ser corajoso para romper, para quebrar com tudo aquilo que me impede de servir e de estar do lado de Deus. Se eu quero ter a presença de Deus, eu preciso quebrar com tudo aquilo que me segurava e que me afastava da presença dele. E ele me visitará, e a glória dele manifestará. Ele purificará os meus caminhos. A minha vida que estava contaminada será purificada pelo sangue do Cordeiro. A minha mão que estava suja será limpa pelo sangue de Jesus. Eu preciso voltar para ele. Deus tem poder, aleluia. Aí Deus olhou para Moisés. Moisés começou a orar, irmão, e disse: Deus, volta para a gente. 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 Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu vou mandar o meu anjo. Para muita gente isso já estava bom. Moisés disse: não há substituto para a tua presença. Nem o teu anjo pode substituir a tua presença. Deus disse: eu mandarei meu anjo, e esse anjo fará maravilhas no meio de vocês. Mas Moisés olhou e disse: não há substituto para a tua presença. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero o teu poder em minha vida. Não há nada que substitua a presença de Deus no meio do povo de Deus. Deus prometeu e disse: eu vou te dar vitória. Moisés disse: isso para mim não basta, eu quero a tua presença. Deus disse: eu te darei vitória. Moisés, ele disse: eu
buscar de volta a presença que nós perdemos? Se eu perdi uma vez a presença dele, como buscar isso de volta? A primeira coisa que precisamos fazer é orar arrependidos, buscando a presença dele de volta. A Bíblia diz que Moisés estabeleceu oração, não uma oração obrigatória, mas uma oração voluntária. A Bíblia diz que Moisés foi para a tenda da congregação. Lá ele orava ao Senhor e ele disse: quem quiser vir comigo, venha. E a Bíblia diz que muita gente saía da sua tenda, da sua casa, e ia para a tenda da congregação onde Moisés estava, e ali eles começavam a orar, e começavam a dizer: queremos a tua presença, queremos a tua presença, não queremos o teu anjo, queremos a tua presença, não queremos vitória, queremos a tua presença, queremos a tua presença, porque eles sabiam que com a presença de Deus, tudo vem a reboque. Não basta apenas deixar o pecado, eu preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus em minha alma. Não basta apenas deixar o erro, eu preciso olhar para dentro do meu ser e desejar ardentemente a presença de Deus de novo em minha vida. A oração de Moisés não era obrigatória, era espontânea, e ele buscava a Deus dizendo: eu quero a tua presença. Se coloque de pé, por favor. Oh, Jesus Christ. Aleluia. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. Todos foram à tenda da congregação. É lógico que houve pessoas que não foram. E é lógico que houve pessoas que foram achando que era um fardo. Deus não quer que você busque a presença dele porque é um fardo. Deus quer que você busque a presença dele porque Deus é importante para a sua vida. Deus quer que você busque a presença dele porque ele vai fazer de você templo do Espírito Santo. Moisés orava e Moisés dizia: eu quero a presença de Deus. Moisés buscava continuamente, todos os dias: eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Deus. Se a igreja quer ter a presença de Deus, ela precisa desejar isso. Se a igreja quer ter a presença de Deus, ela precisa buscar isso. Ela precisa clamar por isso. Ela precisa pedir isso ardentemente na sua alma. Moisés buscava a Deus todos os dias. Moisés era um homem de oração. Moisés costumava ficar na tenda da congregação e amava orar a Deus. Mesmo diante de toda a crise espiritual, Moisés estava lá orando. Mesmo diante de toda a crise do povo, Moisés estava lá orando. Independente de quem venha orar, ore você, e a presença de Deus se manifestará. E a Bíblia diz que quando Moisés começou a buscar a Deus, juntamente com o povo, a presença de Deus voltou. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos, por favor. Eu quero orar com você agora. Eu sei que você não é perfeito. E eu não estou aqui cobrando perfeição de ninguém. Eu sei que você tem os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, porque você é um ser humano. Mas isso também não pode virar desculpa para perdermos a presença de Deus. O fato de sermos pecadores não pode virar desculpa para estarmos longe de Deus. O fato de termos desejos carnais não pode nos impedir de buscar a presença de Deus. Quando Moisés começou a orar, quando Moisés começou a buscar, quando Moisés começou a pedir a presença